Tá, só um momentinho. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a expansão, né, do grupo Heineken. E aí, a primeira coisa que é interessante falar é sobre a origem. Só um momentinho aqui. Espera só um segundinho para a gente ajustar o slide. Pronto. É uma empresa, né, que ela teve origem holandesa e o ano de fundação dela foi em 1864. E aí, seguindo, a gente vai primeiro contar um pouco da história dela antes dela chegar no Brasil. Então, o que é que aconteceu logo nos primórdios, né, do grupo Heineken? Ele, em 1931, só esperar passar aqui o slide rapidinho. Pronto. Em 1931, ali no século XIX, foi quando abriu, né, a primeira fábrica fora dos Países Baixos, fora ali do território que eles já tinham se originado, que é ali em Jacarta, nas Índias Orientais Holandesas, que é hoje a atual Indonésia. E nessa época, a estratégia de expansão da Heineken era justamente buscar por novos mercados além da Europa. Então, eles começaram a direcionar os esforços deles para estabelecer a presença deles na Ásia. Depois, quando a gente chega ali no período da Segunda Guerra Mundial, o que é que acontece? Acaba que eles têm essa expansão da internacionalização do grupo Heineken interrompida, justamente porque foi um período desafiador para todo mundo e eles tiveram que reservar os esforços da empresa para o período de recuperação pós-guerra. Então, durante o período da Segunda Guerra Mundial, a estratégia de expansão acabou sendo parar para se reconstruir e depois eles retomar esse foco da expansão global deles. Então, passando esse período da Segunda Guerra Mundial, eles conseguiram se restabelecer, eles conseguiram retomar o foco da expansão global, chegam ali em 1960, e em 1960 é quando eles lançam aquela lata verde, né, icônica que a gente conhece da Heineken, e nesse momento eles começam a adotar uma estratégia de expansão focada na consolidação da marca, e eles direcionam esforços para inovar no design e toda essa questão das embalagens tão forte como a gente conhece hoje. Passando ali entre 1960 e 1980, eles seguem expandindo na Europa e na Ásia, e a estratégia deles é muito de perceber e chegar em novos mercados e novos estabelecimentos, e muito através de parcerias locais e aquisições de cervejarias das regiões onde eles querem expandir. Chegando já em 1980, eles fazem essa aquisição dessa cervejaria, que já é uma cervejaria maior, então eles não estão se limitando mais apenas a parcerias locais e cervejarias menores, né? Eles realmente fazem uma aquisição diferenciada. E aí esse crescimento deles no mercado europeu já vai se dando por aquisições mais estratégicas e não por aquisições de pequenos estabelecimentos. E vão seguindo até 1990, onde eles começam a expandir agora para a América Latina, com entrada no mercado mexicano, e o foco deles muda para mercados emergentes e aquisição de participações de cervejarias locais. Então, eles deixam de adquirir todo o estabelecimento e agora eles estão trabalhando mais nessa pegada de participações. E aí eles vão para a década de 2000, chegando ali na África e no Oriente Médio. E qual é a estratégia deles quando eles chegam na África e no Oriente Médio? É justamente seguir no desenvolvimento de parcerias locais, mas agora também investindo na infraestrutura de produção, se preocupando não só em adquirir cervejarias locais ou ter participação na cervejaria local, algum estabelecimento que já produz cerveja, mas acabam agora voltando os esforços dele para se preocupar na infraestrutura. A partir de 2010 é quando eles começam a atuar aqui no Brasil, então eles começam as operações dele aqui no Brasil e tem essa consolidação no nosso mercado brasileiro, reforçando também a presença deles nas Américas. Eles adquirem uma divisão num grupo muito forte que tem por aqui, e assim eles vão seguindo a expansão global contínua deles. E falando da entrada deles aqui no Brasil, né, como se resume aí a história deles aqui no país, a gente tem o início das operações deles em 2010, certo? No grupo FENSA, que
Tem algumas marcas como Kaiser, Bavária, enfim. E tem alguns outros marcos também, que em 2017 eles puxaram algumas novas aquisições de novas marcas. Então a gente vê que algumas outras marcas conhecidas da gente passaram a ser parte também desse grupo. Então Skin, Devassa, Baden-Baden, enfim, essas marcas também fizeram parte desse grupo. E outro ponto assim que resume bem a participação, essa história da Heineken no Brasil, fora a popularidade mesmo, é essa participação em eventos esportivos. A gente vê que ela está muito presente no futebol e também em outros esportes que formam aí um perfil de consumidor da marca. Show. E aí, tratando-se então de quais foram os produtos e serviços originais, assim, da época que eles chegaram no Brasil, né? Então, o Bruno já deu uma adiantada, assim, contou um pouco da história, como foi essa aquisição do grupo Heineken de outros grupos daqui no Brasil, que já possuíam outras marcas, mas eles trouxeram consigo, né, a cerveja tradicional da Heineken. Essa que todo mundo conhece, a garrafa verde, enfim. Tanto a Pilsen quanto a Zero. E aí, ao longo do tempo, eles foram realmente adquirindo outros grupos e aumentando um pouquinho o seu leque de serviços. E aí, trazendo um pouquinho para os produtos comercializados atualmente, né? Então, se você entrar no próprio site, eu deixei até o link, se não me engano, foi na próxima página, eles mostram quais são as marcas que hoje em dia eles possuem, mas, obviamente, quando a gente começa a falar da Heineken, a primeira coisa que vem são sempre as cervejas, né? A Amstel, a Heineken, a Devassa, é, a Baden-Bar, a Eisenbahn, enfim. E aí, esse trechinho, esse print aí que eu coloquei é do próprio site deles, que trata-se apenas da Heineken, que é tipo, a escolha de uma cerveja mais icônica do mundo é sempre a melhor opção, seja qual for o teu gosto, desde a original a lata, de cerveja, pressão e sem álcool. É um mundo refrescante para paladar. Vem descobrir. Pode passar. E aí eu trouxe essa imagem que vem logo abaixo desse textinho, que mostra as versões, digamos assim, que a gente tem da Heineken original, né? Seja ela zero, seja original, seja o chopp, em barril, em lata, enfim. Vai passar. E aí, trazendo das principais cervejas, a gente já falou um pouquinho, temos a Heineken, que é a mais conhecida, obviamente, a Amstel, a Sol, a Kaiser, a Devassa, a Skin, e dentre outras, que eu já falei um pouquinho. E aí tem uma breve explicação do que é cada uma delas e como elas estão posicionadas diante do grupo. Mas, aí você pode passar novamente, Caio, por favor. Mas é importante sempre enfatizar que, por ela possuir diversas marcas, ela não trabalha apenas com cervejas, né? Apenas com bebidas alcoólicas. Ela também trabalha com refrigerantes, com sucos, com água, até mesmo dessas marcas adjacentes, né? Então, tipo, essa água Skin é, é da empresa que ele adquiriu. Tem a cerveja Skin, mas também tem a água Skin. Tem refrigerantes de diversos sabores, é, laranja, uva. É na outra página, pode passar. Enfim, e aí foi como eu falei, né? Eu deixei aí o linkzinho do site da Heineken, que tem até uma aba chamada Meus Produtos, para entender mais um pouco quais são os produtos que hoje em dia a Heineken, o grupo Heineken, ele oferta aqui no Brasil. E é até legal falar que, tipo, beleza, tem cervejas no Brasil todo, mas eles também trabalham com esse viés de cervejas regionais, né? Estaduais, que façam mais sentido para aquele local. Perfeito, pessoal. Eu acho que até complementando um pouco do que a fala da Brena que falou no início, sobre a introdução e tudo mais da Heineken, falar um pouco sobre como ela foi introduzida no Brasil, né? Ela veio em todos os países sendo, ela tendo um entrante, né, muito mais, digamos assim, mais simples, né? Então ela teve o primeiro contrato essencialmente com a Kaiser para se utilizar das indústrias da Kaiser aqui no Brasil, para ser uma porta, não trazendo tantos custos para a operação da Heineken no geral, no mundo, né? Mas sendo a primeira, primeiro, digamos assim, um MVP para dentro do Brasil, tendo o entrante da própria cerveja, né? E aí em 1990. Já em 2010, ela foi entrando um pouquinho mais, foi abocanhando um pouco mais do market share dentro do ramo de cervejeiro
no Brasil, e ela tem uma divisão, ela adquiriu uma divisão de cerveja do grupo FEMSA, eu acho que é isso, que era a proprietária da marca da Kaiser, né? Então ela começou com um licenciamento e logo depois ela teve essa aquisição. E em 2017, realmente ela veio para ficar. Então ela teve a aquisição da Brasil Kine Holding, né? Que era proprietária das marcas Skin Carrier, esse eu nunca ouvi falar, aliás. Devassa, Baden-Baden, Eisenbahn e No Grau. No Grau, não sei qual é a pronúncia. E aí a aquisição tornou a Heineken a segunda maior cervejaria do Brasil, concorrente direta da Ambev, aqui no nosso país. A presença online da Heineken, ela é bem é, pesada, na real. Ela usa muito o Instagram, LinkedIn também para falar sobre coisas da empresa. E aí as principais coisas que eles utilizam para poder ter essa presença forte online é atualizações do produto, quando eles lançam alguma coisa ou quando eles reformulam algo. E aí eles utilizam tanto anúncios como informações novas. Tem eventos e atrações de marca, cobertura de eventos, festivais, quando eles têm patrocínio. Eles também têm patrocínios em esportes e outras atividades de marketing. Tem campanhas publicitárias com a parte de compartilhar vídeos, igual aquelas propagandas que a gente via antigamente mais pela TV. Hoje em dia a gente vê muito nessa parte de Instagram, TikTok, esse tipo de coisa. Eles também falam muito sobre sustentabilidade e responsabilidade social. Mesmo sendo de uma cerveja, eles falam muito sobre conscientização do consumo de álcool. E eles também têm muito em relação à parte de engajamento com os seguidores, que é essa parte de resposta de consumidor, compartilhar conteúdo gerado por usuário, esse tipo de coisa. Pode passar, Caio. Aí a gente vê também o feed do Instagram, tanto da página da Heineken Brasil quanto a Heineken geral. A primeira é da Heineken Brasil e a segunda é da Heineken geral mesmo. E aí, enfim, pode passar. Boa. Falando um pouquinho dos concorrentes, o principal é a Ambev, e aí, de acordo com as últimas pesquisas, né, mais recentes, a Heineken e a Ambev ficam ali oscilando entre primeiro lugar vendas, mas em termos de cerveja, a Heineken especificamente vem se destacando. E aí é legal falar que a Ambev é a que tem mais marcas de cerveja dentro do portfólio. Então, apesar desse número ser maior, a concorrência ela está ali bem acirrada. Aí tem o Grupo Petrópolis também, que tem algumas outras marcas mais populares, como Itaipava e a Cristal, e a Cervejaria Colorado, que tem uma participação um pouco menor em comparação com as outras, mas também vem ganhando destaque nas cervejas artesanais aqui no Brasil. Pode passar, Caio. Aí a gente trouxe no próximo slide as imagens só para vocês terem uma ideia de visibilidade mesmo de algumas marcas, acho que a maioria é bem conhecidas. Bem conhecidas aqui no Brasil, mas só para vocês terem essa consciência também. E já se encaminhando para o final, pode passar o slide da apresentação, alguns pontos de curiosidade em relação ao grupo, principalmente a referência global, acho que tudo isso foi falado em tópicos diferentes aqui ao longo da apresentação, então a Heineken ela é uma marca reconhecida fora do Brasil, né, e que pode atrair consumidores, principalmente que buscam uma cerveja com essa presença internacional e uma reputação consolidada. Então, apesar de ter chegado no Brasil, por exemplo, em 2010, se eu não me engano, desde 2018, a Heineken ganha o prêmio lá do BEM, que tem alguma pesquisa, eu coloquei até o link no outro slide, para vocês acessarem. Então, faz 6 anos que a empresa ganha esse destaque. Então, apesar do curto período que ela chegou ao Brasil, já é bem reconhecida por aqui também. Outro ponto é a embalagem. Então, a garrafa verde ela é conhecida também no mundo todo e é um símbolo da marca. Também contribui para a identidade visual, que atrai consumidores que buscam essa experiência de consumo mais sofisticada. Sabor também é um ponto característico, até porque ela é descrita, né, e apreciada como refrescante, leve e com notas de lúpulo, que foi algo diferente das outras que já tinham aqui no Brasil, né, quando chegou.
Então, também teve esse ponto de destaque e introduziu também variedade no portfólio, que foi trazer diferentes variações, como a Amistel, que é um exemplo mais acessível e também que se popularizou bastante. O que a gente pode ver aqui no geral dessas considerações é que o foco do grupo como um todo, principalmente no carro-chefe, que é a cerveja Heineken, mas é muito voltado para o branding de ser algo premium. Então, para a gente ver essa importância também e como isso pode se traduzir, seja numa embalagem, seja em campanhas de marketing, enfim, outros tipos de representação. Teve um comentário aí, professor, né? Heineken é boa, gosto das de trigo também, leve. Então é isso, se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade.